Olá, tudo bem? Jennifer é uma das últimas pessoas que ficaram no escritório, numa noite de sexta-feira. Ela está prestes a pegar um avião para Nova York, para passar o fim de semana prolongado com o ex-noivo no Dia dos Namorados. Antes de sair, escreve um e-mail para ele. E como não quer se atrasar para o voo, pega um monte de doces, arruma suas coisas e sai do escritório. Ao mesmo tempo, Guy também se prepara para ir embora. Por coincidência, os dois acabam esperando o elevador juntos. Jennifer vem do 49º andar e Guy entra no elevador no 42º. Ele logo puxa a conversa, tentando brincar um pouco. Jennifer até responde, mas não parece interessada no papo. Guy então aponta para uma gravura na parede, tentando quebrar o gelo. Mas, de repente, o elevador para do nada. Ele tenta desapertar o botão de alarme, mas nada funciona, embora a energia ainda esteja ligada. Guy até tenta forçar a porta, mas não adianta. Eles acenam para a câmera de segurança, que está funcionando perfeitamente, mas ninguém responde. Para piorar, nenhum dos dois tem sinal no celular. Jennifer começa a se perguntar onde está a segurança do prédio. Ela está cada vez mais preocupada, principalmente porque não quer perder o voo. 15 minutos depois, eles continuam tentando pedir ajuda, batendo nas portas, mas ninguém parece ouvir. Guy, então, tem uma ideia. Talvez exista uma saída de emergência no teto. Ele se abaixa, deixando Jennifer subir em seus ombros para tentar alcançar, mas o plano não dá certo, e ela ainda machuca a mão no processo. Ele ajuda a descer, frustrado. 1 hora depois, Jennifer percebe que não vai conseguir pegar o voo. Guy, tentando aliviar o clima, faz algumas piadas, mas ela só consegue amaldiçoar a situação. Depois de um tempo, eles finalmente se apresentam e começam a conversar de verdade, entrando no clima de brincadeiras que Guy tinha iniciado desde o começo. Como a garrafa térmica de Jennifer está vazia, Guy oferece um pouco de água para ela. Entre uma brincadeira e outra, sugerem abrir uma garrafa de vinho que ele tinha guardado. Eles até descobrem que, por coincidência, os dois têm abridores de garrafa e riem da situação, mas acabam deixando o vinho de lado e dividindo apenas a água, o que, segundo Jennifer, é um prêmio de consolação por estarem presos ali sem comida de verdade. Para compensar, Jennifer oferece alguns dos doces que trouxe, mas logo comenta que seria melhor economizar, porque podem acabar presos até o dia seguinte ou até mais. 4 horas se passam. Jennifer começa a sentir um enorme desconforto. Está desesperada para fazer xixi, mas morrendo de vergonha de fazer isso na frente de Guy. Ele tenta ajudar, dizendo para ela ir em um canto, usando seu casaco como barreira. Quando ela recusa, ele sugere que use a própria garrafa térmica. Sem alternativa, Jennifer pede que ele feche os olhos e tampe os ouvidos. Guy ainda começa a cantar, tentando aliviar o constrangimento, até que ela finalmente consegue se aliviar. Depois disso, Jennifer relaxa um pouco e até termina um desenho que havia começado na parede do elevador. Com o tempo, os dois começam a interagir mais. Inventam jogos improvisados que os fazem conversar sobre assuntos mais pessoais. Guy confessa que ninguém vai sentir falta dele, porque ele vive obcecado pelo trabalho. Jennifer admite que também era assim, mas no fim das contas era boa no que fazia. Ela revela que queria surpreender alguém em Nova York, mas acredita que essa pessoa nem queria que ela fosse. Nesse ponto, Guy decide que é hora de abrir o vinho. Eles brindam, felizes apenas por estarem vivos. Mais tarde, já mais descontraídos, começam a desenhar um ao outro e se aproximam ainda mais. Guy então confessa que já tinha visto Jennifer antes no prédio, mas nunca comentou porque não queria parecer um perseguidor. Para sua surpresa, ela não leva a mal. Na verdade, dá risada da situação. Quando terminam os desenhos, mostram um ao outro. O retrato dela é mais brincalhão, enquanto o dele é bem mais caprichado. Jennifer, rindo, se desculpa e tira uma foto do desenho, prometendo que vai colocá-lo como foto de perfil, se eles conseguirem sair dali. Depois começam a falar de comida, reclamando da fome. Mas Jennifer pede para mudar de assunto e Guy começa a listar temas aleatórios, até que ela escolhe falar sobre fazer amor. Ela se levanta, aponta a câmera para ele e pergunta qual foi o lugar mais sujo onde ele já transou. Guy, um pouco tímido, hesita em responder. Então, para quebrar o gelo, ela decide contar a própria história primeiro. Jennifer começa a contar uma história sobre um dos seus ex-namorados da época da faculdade e de uma vez em que os dois acabaram dormindo juntos dentro da biblioteca. Quando chega a vez de Guy, ele ainda hesita. Diz que não tem nenhuma história interessante para contar.
Jennifer, no entanto, insiste. Então inventa uma. Guy começa a narrar a história de uma mulher incrível que queria ficar com ele durante um piquenique da empresa. Ele conta que os dois beberam demais, entraram no carro e que ela começou a se despir enquanto ele dirigia. Mas no meio da história, Guy fica visivelmente desconfortável. Ele admite para Jennifer que ficou excitado e que precisou parar. Em seguida pede desculpas, achando que tinha passado dos limites. Para surpresa dele, Jennifer diz que não achou nada demais. Pelo contrário, até gostou da história. Guy, sem jeito, se aproxima dela e a beija. Logo, os dois começam a se entregar um ao outro e acabam fazendo amor ali mesmo no elevador. Depois, no momento de silêncio, Guy confessa que sente que pode se apaixonar por ela. Mas Jennifer se afasta imediatamente. Ela explica que só estava indo a Nova York porque queria tentar reatar com o ex-noivo. Queria consertar as coisas, melhorar o que eles tinham. Para ela, apesar de ter se divertido com Guy, aquilo precisava continuar casual, porque o que sentia pelo ex era real. Jennifer é honesta, conta como era o relacionamento deles no passado e como ainda tem sentimentos não resolvidos. Guy, por outro lado, não concorda. Ele diz que os dois se conectaram de um jeito especial e que o ex dela não a merece. A discussão esquenta. Jennifer, irritada, deixa claro que quando saírem dali, cada um vai voltar para sua vida. Mas Guy insiste, repetindo que eles foram feitos um para o outro. E de repente, começa a chorar, dizendo que se sente sozinho sem ela. Mesmo presos juntos naquela caixa de metal por tantas horas, algo muda no ar. Jennifer sente isso. Guy respira fundo e então começa a revelar a verdade. Ele confessa que mentiu sobre praticamente tudo. Mentiu sobre onde trabalhava e até sobre o próprio nome. O homem diz que não só tinha notado Jennifer antes, como a observava todos os dias no prédio. Ele pega o celular e mostra a ela várias fotos das câmeras de segurança. Fotos com datas e horários. Até mesmo um vídeo dela entrando no elevador naquela noite. Jennifer congela, paralisada pelo medo. É nesse momento que ele revela. Na verdade, era o segurança do prédio, e que estava cansado de ninguém notar sua existência, de ser invisível para todos. Ele diz que se sente mais próximo dela do que qualquer outra pessoa, mais até do que o próprio noivo dela, e admite que planejou cada detalhe daquela noite. Em seguida, tira uma chave do bolso e destrava o elevador. Jennifer fica em choque. Diz que vai chamar a polícia, que ele vai apodrecer na cadeia. Ele não gosta nem um pouco disso. Jennifer tenta acionar o elevador, mas ele parte para cima dela e os dois começam a lutar. No meio da confusão, Jennifer consegue quebrar a chave do elevador. Eles continuam brigando até que ela o acerta com o salto do sapato e o faz desmaiar. Com medo de tê-lo matado, Jennifer se aproxima lentamente para verificar, mas de repente ele desperta, agarra-a com força e a derruba no chão. No impacto, os dois acabam desmaiando dentro do elevador. Algum tempo depois, Jennifer acorda. Ele também já está consciente. Ela, assustada, pergunta o porquê de tudo aquilo. E ele, com um olhar perturbadoramente calmo, explica. Queria tirá-la de tudo, para que os dois pudessem se conectar de verdade, em um nível humano. Segundo ele, aquilo não foi apenas um encontro, mas um relacionamento inteiro, vivido durante aquele fim de semana presos no elevador. Jennifer tenta se acalmar, acreditando que logo alguém iria buscá-los, mas para seu desespero, descobre que ele tinha assumido todos os turnos naquele fim de semana. Os outros seguranças só voltariam depois do feriado prolongado, na terça-feira. Assustada, Jennifer pergunta o que ele pretende fazer. E ele responde com um tom gelado que prefere matar do que voltar para a prisão. Ele afirma que nunca a forçou a nada. Mas Jennifer rebate, gritando que ele a sequestrou. Isso o enfurece. Ele entra em um estado de raiva, começa a gritar e depois de um tempo respira fundo, tentando se controlar. Mais calmo, pega o presente que Jennifer havia comprado para o ex-noivo. Dentro da sacola, ele encontra uma camisa e uma pequena caixa. Ele veste a camisa e manda que ela abra o resto do presente. Jennifer abre a pequena caixa e encontra charutos, completos com tesoura para corte e até um acendedor. John acende um charuto, traga devagar e começa a provocá-la ainda mais. Com ironia, ele diz que com todos aqueles presentes, ela poderia ter reconquistado o ex-noivo facilmente. Numa rajada de sarcasmo, solta. Feliz Dia dos Namorados. Algum tempo depois, John muda o tom. Ele pede desculpas a Jennifer por tê-la assustado e pergunta se eles podem se reconciliar. Diz que só quer mais uma chance e que ela não precisa responder agora.
que pode pensar no assunto. Enquanto isso, o elevador continua transmitindo anúncios em um painel digital. John comenta sobre um comercial de viagens que está passando, dizendo que as pessoas no vídeo parecem tão felizes juntas. Ele promete que um dia vai levá-la para aquele resort do anúncio. Mas incomodado com uma luz de neon que pisca sem parar, pega a garrafa térmica de Jennifer e quebra o tubo, mergulhando o elevador em uma penumbra perturbadora. Ele então percebe as lâmpadas embutidas nos painéis do teto e comenta que um dia alguém vai precisar trocá-las. É quando ele tem uma ideia: retirar o painel e tentar sair por cima. Com a garrafa térmica, John consegue abrir o espaço. Ele pede a Jennifer que lhe dê um impulso para subir, prometendo que voltará para buscá-la. Mas Jennifer, desconfiada, diz que é melhor que ele a ajude a subir primeiro, porque ela não tem força suficiente para empurrá-lo. Ele hesita, com medo de que ela não volte e de que chame a polícia assim que escapar. Jennifer então diz exatamente o que ele quer ouvir, prometendo que não fará nada disso. Convencido, ele a ergue pelos ombros. Jennifer consegue sair do elevador. John, aliviado, indica o caminho das escadas e da saída. Mas assim que se vê livre, Jennifer olha para ele, ergue o dedo do meio e começa a correr escada acima. Furioso, John improvisa uma corda com 2 peças de roupa, arremessa por cima da viga e também consegue sair do elevador. Enquanto Jennifer se aproxima da porta de saída, John escala rapidamente atrás dela. Ele grita: "É melhor você correr!" Jennifer se desespera. Quando chega à porta, abre e grita por socorro, mas é tarde demais. John a alcança e a puxa com força. Os dois despencam juntos de volta para dentro do elevador e tudo escurece. Algum tempo depois, Jennifer acorda primeiro. Atordoada, ela percebe os extintores de incêndio no canto do elevador e um novo plano começa a surgir. Ela tenta acionar os alarmes de incêndio usando um dos charutos acesos, mas nada acontece. Determinada, inicia um pequeno incêndio no interior do elevador, enchendo o espaço de fumaça. A fumaça faz John acordar. Mas antes que ele reaja, Jennifer o golpeia com força, quebrando seu nariz. Com rapidez, ela improvisa uma amarra com uma peça de roupa, prendendo os braços dele. Jennifer avisa: "Esse alarme pode até não disparar, mas logo estaremos encharcados, e com tanta fiação exposta aqui dentro, também eletrocutados." John, ferido e encurralado, tenta se soltar. Jennifer aproveita para pressioná-lo, e até que ele finalmente comece a falar. Com o celular, ela liga a câmera e começa a gravar tudo. Explica quem ele é, o que aconteceu e vira a lente na direção dele. "Qual é o seu nome verdadeiro?" ela pergunta firme. Ele hesita por um segundo, mas acaba confessando: "John Dickens." John admite que prendeu os dois no elevador de propósito. Conta que até gravou aquele desenho na parede na sexta-feira, antes de Jennifer entrar, e que usou a chave para parar o elevador quando ela não estava olhando. Jennifer, incrédula, repete em voz alta: "Você me sequestrou." Ele não nega. Pelo contrário, encara a câmera e confessa tudo, desde as vezes em que a jogou contra a parede até quando bateu a cabeça dela no chão. "Por que, John?" ela pergunta com a voz trêmula. Ele responde frio: "Eu só queria um encontro com você. Se eu tivesse te convidado de verdade, você teria dito não." Aos poucos, John começa a contar mais sobre si mesmo. Revela que, antes de se tornar segurança, era um contador em uma grande empresa, um figurão. E em meio à confissão, retoma a história que havia contado sobre a garota no carro. Mas dessa vez, sem mentiras. Ele conta que a história era real, mas que terminou de forma trágica. Ele perdeu o controle do carro e bateu em um barranco. O carro capotou 7 vezes antes de parar, esmagado contra uma árvore. A garota morreu no impacto. John, no entanto, cumpriu apenas 7 meses de prisão, porque conseguiu pagar a fiança. Quando saiu da prisão, John só conseguiu um emprego como segurança. Ele conta que depois de alguns meses naquela vida monótona, só queria voltar a se sentir ele mesmo, nem que fosse por um tempo. Jennifer, ainda confusa, pergunta por que ele a escolheu. John responde, simplesmente, que foi porque ela é bonita. Mas para ela isso não faz o menor sentido. O fim de semana prolongado vai passando, e na segunda-feira eles ainda estão presos. É então que um dos outros seguranças, Ed, leva a nova namorada para conhecer o prédio e mostrar o terraço. Ao entrar, ele começa a procurar John, mas não o encontra em lugar nenhum. Desconfiado, Ed decide verificar os monitores de segurança. E é aí que vê John e Jennifer, ainda presos no elevador. Ele corre para acordá-los pelo interfone.
Jennifer, desesperada, implora para que ele os tire dali. Ed, tentando acalmá-la, diz à namorada que está no saguão para esperar e que ele mesmo vai descer e abrir as portas do elevador. Pouco depois, ele chega ao andar, abre as portas com um pé de cabra e começa a ajudar Jennifer a sair. Mas antes que ela consiga escapar, John o surpreende com um golpe, nocauteando-o na hora. Ed, sem perceber o perigo, diz que vai subir pelo lado de fora para ajudá-los. Mas assim que está na posição, John pega as chaves dele, liga o elevador de propósito, esmagando Ed cruelmente no mecanismo, partindo seu corpo ao meio. O horror deixa Jennifer em choque. Antes que consiga reagir, John a atinge com outro golpe, fazendo-a desmaiar. Quando ela acorda, já está no porta-malas do carro dele. Enquanto Jennifer está desacordada, John volta para o prédio para apagar todos os rastros. Ele se livra do corpo de Ed, troca de roupas, limpa as manchas de sangue e veste novamente o uniforme. Antes de sair, ainda guarda um charuto no bolso. Chegando à recepção, John apaga todos os vídeos das câmeras de segurança. Mas a namorada de Ed acorda e vê John ali. Sem hesitar, ele a agarra e a joga no poço do elevador. Com tudo limpo, John retorna ao carro e dirige até um local isolado, pronto para se livrar de Jennifer. Ele pega uma lata de gasolina, despeja tudo dentro de uma lixeira metálica e prepara um incêndio para queimar o corpo dela. Antes de abrir o porta-malas, John respira fundo e fala com um tom perturbador. Eu ainda gosto de você. É uma pena que a gente não possa ficar junto. Mas, quando ele se aproxima da lixeira, Jennifer, que estava fingindo estar desmaiada, reage. Acerta a cabeça dele com força, derrubando-o no chão. Rapidamente ela entra no carro e tenta fugir. No meio do trajeto, Jennifer vê um charuto aceso no console do carro. E com uma ideia repentina, dá a ré violentamente, atropelando John com força e arremessando contra a lixeira cheia de gasolina. Atordoado, ele tenta se levantar, mas está preso. Jennifer pega o charuto, reacende a ponta e, sem dizer uma palavra, o lança dentro da lixeira. O fogo se espalha rapidamente e John é engolido pelas chamas. Jennifer, exausta e ferida, finalmente vai embora, deixando para trás o inferno que viveu naquele fim de semana. E assim termina o filme Desce. Se você assistiu até aqui, escreva o nome do filme nos comentários e diga se gostou ou não. Até o próximo recap, valeu e até mais!